Paz do Senhor, olha eu aqui mais um vídeo, mais conhecimento para mim e para você. Como você se encontra? Eu me encontro bem. Hoje eu quero estar falando sobre um personagem do período neotestamentário, especificamente na terceira epístola do apóstolo João. Eu quero estar falando sobre Diótrefes. Minha Bíblia já está aberta aqui, mas antes de eu começar o vídeo, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho, todas as notificações e dê o seu joinha. Vamos entender então por que a figura desse homem é a figura de um mau obreiro. Vamos lá? Então, Diótrefes, ele era um obreiro na igreja no primeiro século, ok? E aí a gente precisa então conhecer um pouco acerca das características, ou melhor, o perfil deste mau obreiro. Por que ele é considerado um mau obreiro de uma igreja no primeiro século? Eu separei alguns textos aqui, e o primeiro texto que eu quero ler aqui é na terceira epístola de João, versículo 9, que diz assim: tenho escrito à igreja, João escrevendo, mas Diótrefes, que procura ter entre eles, então você observa aí que ele é uma liderança, entre eles o primado, não nos recebe. Então Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, ele quer ser o destaque, ele quer estar em evidência, o que ele faz? Não nos recebe. Como assim, Marlene? Todos que querem ir até esta igreja, ver os cristãos, visitar os cristãos, Diótrefes, ok? Ele toma uma posição autoritária, de forma negativa, e impede de outros líderes e até mesmo o apóstolo João de chegar a essa igreja. Então a gente começa a perceber aqui que ele tem medo de perder o quê? A liderança. Olha o versículo 10. Pelo que se eu for, João falando, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Palavras maliciosas no contexto moderno é fofoca, ok? Falar mentiras em prol do dano de alguma pessoa. E continua, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Então você observa que esse personagem Diótrefes, ele está usando um domínio, uma liderança dominadora sobre o rebanho, ok? Então vamos lá, eu quero ler aqui, mas antes eu quero destacar alguns pontos aqui. Vamos lá. Preciso abrir em primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Aqui já é Paulo falando, ok? Primeira carta aos Coríntios. Vamos lá. Tem um ventinho aqui que tá me refrescando. Está voando a folhinha. Versículo 10. Vamos ler? Diz assim, ó. Primeira carta aos Coríntios 1, versículo 10. Paulo diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Olha o que estava acontecendo lá na igreja com Diótrefes. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. É o que na verdade não estava acontecendo. Diótrefes, ele estava, como o texto que nós lemos ali, ele estava se intitulando o melhor, o maior, ele estava usando autoridade, um autoritarismo e oprimindo e dominando o rebanho que pertence ao Senhor, Aí Paulo diz, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido?
Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Então, eu abri esse texto por quê? Porque o apóstolo Paulo também faz uma referência à igreja de Corinto, só que aqui havia a contenda entre os irmãos especificamente. Já na terceira epístola de João, João está repreendendo diretamente uma liderança, um personagem, um membro da igreja ao qual ele estava escrevendo a carta. E aqui também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: porque ainda sois carnais, falando para esses cristãos que estavam criando contenda acerca de quem era melhor, Paulo, Apolo, Cristo, havendo uma divisão. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Ou seja, eles estavam selecionando o tipo de liderança que eles queriam se submeter. Aí o versículo 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Então Paulo está dizendo aqui, olha, quem é Paulo? Quem é Apolo? Eles simplesmente foram instrumentos pelos quais crestes, ou seja, que pelas palavras que foram ministradas através deles, como instrumentos de Deus, vocês passaram a crer em Jesus Cristo, ok? E aí Paulo diz, conforme o que o Senhor deu a cada um. Então, Deus deu uma porção para Paulo, para Apolo. Ninguém é maior ou melhor do que ninguém. Aí Paulo diz no versículo 6, eu plantei, passou lá e plantou. Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, quem é o importante aqui? Deus. Cada um teve o seu papel. Paulo plantou, Apolo regou, e Deus, se Deus não desse o crescimento, não iria aparecer o que? O fruto de toda aquela semeadura, ok? Então, quando a gente fala desse personagem Diótrefes, a gente vê o apóstolo João repreendendo esse líder que possui uma natureza autoritária, ok? Aí eu coloquei alguns apontamentos aqui, ó. Ele possuía uma natureza autoritária, negativa. Ele queria o reconhecimento entre os cristãos, Diótrefes. E ele rejeitava a autoridade apostólica de João, do apóstolo João. E aí, por invejar e por rejeitar, ele impedia de que João fosse visitar os irmãos e fosse até aquela congregação, até aquela igreja, ok? Então, quando você vê que ele estava liderando e que ele dominava de uma forma negativa, deduz-se que ele tinha seguidores, e não eram poucos. Por quê? Porque essas pessoas autoritárias, essas pessoas dominadoras, elas têm um grupo selecionado de seguidores, pessoas que são completamente alienadas a essas lideranças, que passam a não enxergar a verdade. E com Diótrefes estava acontecendo exatamente assim. Então, o que Diótrefes fazia? Ele impedia que João visitasse os irmãos, e não somente o apóstolo João, mas outras lideranças. É claro que a gente está vendo aqui a referência de João, porque vamos ler aqui a partir do versículo 1, João escreve se apresentando como presbítero, o presbítero ao amado Gaio. Então você observa aqui um outro personagem dentro dessa igreja que é o oposto de Diótrefes, Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, João falando para Gaio, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este,
o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Ele está dizendo aqui que Gaio, ele se procedia, o procedimento dele era fiel, não somente com os irmãos que estavam na igreja, mas também com aqueles que chegavam, estranho. Ou seja, ele tratava bem todos, já os irmãos que já eram da igreja e os que estavam chegando. Por isso que ele diz, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Então você observa que do versículo 1 ao versículo 8, você vê elogios de João para Gaio, você vê manifestação de gratidão, você vê reconhecimento de uma conduta moral excelente desse cristão. E quando você entra na segunda parte dessa epístola, a terceira epístola de João, você já vê que há uma reprovação acerca desse outro personagem que é Diótrefes, ok? Mas o que Diótrefes fez? Eu anotei para não esquecer. Ele espalhou mentiras acerca do apóstolo João e de outros líderes também fiéis. Ele recusou receber outros cristãos na igreja que ele estava liderando, ok? E ele também, ele excluía da igreja dele aqueles membros, aqueles cristãos que apoiavam o apóstolo João e que acreditavam nos ensinamentos de João. Parece um pouco com o tempo de hoje, não é verdade? Ou seja, se você chegar numa congregação e você começar a contrariar os ensinos daquela pessoa que são antibíblicos e você começar a mostrar a verdade, essa pessoa vai começar a te excluir, vai começar a te rejeitar, você não vai ter oportunidade de pegar o microfone, você não vai ter oportunidade de manifestar a sua opinião, ou se não acontecer de ser excluído, tá, do rol de membros daquela igreja, ok? Então a característica de Diótrefes, ele era orgulhoso, orgulho, egocentrismo. O centro não era Cristo, não era a palavra, os ensinamentos de Jesus, mas era ele mesmo. Ele era o centro de tudo, ele era o primeiro de tudo, ele era o segundo, ele era o terceiro. E ele também abusava do poder que ele tinha recebido como líder. Mais ou menos hoje, quando alguém recebe o cargo, uma liderança, quando alguém se coloca num lugar de autoridade, essa pessoa ela abusa da autoridade, essa pessoa abusa do poder que lhe foi confiado. Então você observa aqui que Diótrefes, ele fez tudo o contrário aos ensinamentos de João, que eram os próprios ensinamentos de Jesus, que era humildade, unidade e não divisão, submissão à autoridade. Ele não se submetia à autoridade apostólica de João, ele não reconhecia que João era apóstolo de Cristo, e ele também batia contra o amor, porque quando ele rejeitava a presença de João na igreja, também de outros líderes, e todos aqueles que confrontavam ele excluía, ele não demonstrava o amor. Então, na verdade, você vê aqui, para a gente começar a partir para o final desse vídeo, a gente começa a observar aqui dentro desse texto aqui, que Diótrefes, na verdade, ele estava disputando tão somente o quê? Poder, autoridade, exclusividade. Ele queria essa posição de destaque, ok? Então, a gente está falando de uma igreja no século I, então a gente observa a complexidade que havia já dentro das igrejas para que essas igrejas crescessem e desenvolvessem. Olha só, a gente está falando do século I. Então, tudo isso envolvia o crescimento, o desenvolvimento das igrejas, bem parecido
com hoje, a gente tem que combater as falsas heresias, a gente tem que combater os falsos apóstolos, combater as falsas lideranças, a gente precisa combater tudo isso, ok? E eu encerro esse vídeo, eu fiz esse 3, dividir da seguinte forma, vamos lá, como a gente pode combater, vamos lá, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 25, porque Diótrefes, podemos dizer que era um fofoqueiro, ele usava palavras maliciosas contra o apóstolo João. Então, carta aos Efésios 4, 25, o texto diz assim, ó, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E o que Diótrefes fez? Usou mentira contra o apóstolo Paulo, ok? Então, a primeira pergunta acerca do que essa liderança for falar contra alguém, você pergunta, é verdade o que está falando? Se não é verdade, nem escuta. Porque o Paulo está dizendo aos Efésios, pelo que deixai a mentira. Segundo, você pergunta, o que você vai me falar? Vai ajudar a pessoa de quem você vai falar? Vamos ver aqui também Efésios 4, versículo 29, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, distorcida, contrária, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, o que você vai falar? Primeiro que eu falei, é verdade? Se não é, não fala. Ok, o que você vai me falar? Segunda pergunta, vai ajudar a pessoa de que você vai mencionar o nome, ok? Se não vai, não fale. E o terceiro e último, você pergunta, é preciso eu saber mesmo? O que você vai me falar vai influenciar positivamente outras pessoas? Sim ou não? E é o que a gente vê aqui na parte B desse mesmo texto que eu li, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ok? Aí diz aqui, mas só que for boa para promover a edificação. Se não é verdade, se não vai ajudar ninguém, se não vai edificar ninguém, então tudo que Diótrefes fazia era exatamente o quê? Anunciar, espalhar mentira, prejudicar o apóstolo João, prejudicar os outros líderes, prejudicar os outros cristãos e também não trazia a edificação. Então, Diótrefes é a figura de uma autoridade negativa, é aquela pessoa soberba, é aquela pessoa orgulhosa, é aquela pessoa que se acha melhor que todo mundo, se acha maior que todo mundo, se acha mais espiritual do que todos os líderes, quer usar a autoridade para poder colocar jugo pesado sobre os submissos, sobre os que estão subordinados. Então, a gente lembra daquela passagem, eu não anotei aqui, que o apóstolo Pedro fala que o rebanho é de Deus, para não usar com peso e nem maltratar o rebanho que pertence a Deus. E Diótrefes estava tratando um rebanho que pertencia a Deus de uma forma o quê? Pesada, mentirosa. Ao invés de proporcionar edificação, ele proporcionava o quê? Vergonha, tristeza. E hoje a gente está falando de Diótrefes como alguém, como um mau obreiro. Então, Diótrefes é o exemplo de um mau obreiro. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, todas as notificações, dê o seu joinha e a gente se encontra no próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus!